Bom, basicamente a gente vai calcular as reações e os momentos, né, nos três eixos x, y, z, nesse ponto O, né, que é a base de um poste, onde nós temos dois cabos que exercem 300 N de força a 45 graus do eixo y, nesse pontinho aqui, ó, que ele está a 0,3 metros do eixo z. E nós temos esse cabo aqui de arrasto, né, que ele está preso ao chão, que exerce uma força de 400 newtons e está a 0,9 metros do eixo X, paralelo ao eixo Z, né? Então, como é que a gente vai calcular as reações? Basicamente, a gente iguala a zero, por quê? Porque a gente tem que manter o equilíbrio, então sempre tem que igualar a zero, já que a gente quer manter o equilíbrio. Se a gente não quisesse ter equilíbrio, a gente quisesse que existisse uma força de reação para um lado ou para o outro, que ia produzir uma aceleração, ia produzir um movimento, aí a gente considera esse valor aqui, o que é que a gente quer ter, né, em qual direção. Basicamente, para calcular a reação em x, a gente vai pegar 300 positivo, porque esse daqui está positivo no eixo x, e de lá está negativo no eixo x, então o outro é negativo. Vezes o seno de 45, que é o grau que ele está em relação a y. E seno por quê? Porque a gente está calculando o x. Se a gente estivesse calculando y, seria cosseno. Mas como é x, a gente calcula seno, porque, como é x, a gente calcula seno, porque a gente está observando em relação ao eixo y. Fazendo esse cálculo simples, a gente anula aqui, ó. Um vai anular o outro, então vai dar zero. Não vai produzir nenhuma, por quê? Porque as reações são essas aqui. Essa reação em azul aqui, ó. Essa e essa aqui. E as duas se anulam. Em y, é o mesmo procedimento, certo? Porém, essa força aqui, ó, fica positiva. Por quê? Porque as duas forças estão no eixo positivo de y. E é cosseno. Por que cosseno? Porque, como eu expliquei antes, agora eu estou analisando a força em y. E como eu estou analisando a distância do ângulo, né? O ângulo de 45 graus em relação a y, então eu analiso como cosseno. Fazendo os cálculos manualmente ou na calculadora, você vai encontrar menos 424,3 newtons. Por que menos? Porque é uma reação, ou seja, eu identifico que a minha força de ação está positiva, certo? Ele vai produzir uma força resultante para frente aqui no eixo paralela, né, ao eixo Y. Só que a minha reação é o oposto disso aqui, né? Então a minha reação aqui, ó, ela é oposto, então por isso negativo. Em Z, esses dois cabos não produzem força nenhuma, então por isso a gente considera apenas esse outro cabo aqui, ó, que por sua vez não produz força nenhuma no eixo X e Y, mas produz em Z. Então a nossa força resultante, né, a nossa reação em Z fica OZ, né, mais 400, que é essa força aqui. Por que mais? Porque ela está produzindo uma força para cima, esse cabo está puxando esse pino B para cima. Por quê? Porque essa força está puxando esse poste para cá, certo? E esse cabo está puxando esse ponto B para cima. Então ele produz aqui em O uma força positiva. Ou a gente pode considerar negativa também, na verdade é uma questão de convenção. Aqui eu posso considerar, por exemplo, fazendo a correção aqui, eu posso considerar que aqui é negativo, certo? Aqui é negativo e aqui é positivo. Por que eu posso fazer isso? Porque é o seguinte, se eu considerar que aqui ele produz uma ação positiva, né? E como isso aqui está a uma distância do ponto O, então ele puxa isso aqui para cima, de certa forma ele acaba meio que empurrando isso aqui para baixo. Existe uma ação fazendo com que isso aqui desça. Então por isso eu posso colocar aqui negativo, né? 400 negativo. Deixa de ser positivo, passa a ser negativo. Quando a gente faz o cálculo, isso aqui deixa de ser negativo e passa a ser positivo. Por quê? Porque se a minha reação, certo, em O é para baixo, né? Quer dizer, se a minha ação em O é para baixo, a minha reação vai ser para cima, né? O solo vai empurrar para cima de volta, né? Esse poste, então a minha reação no ponto A vai ser para cima. Então por isso positivo, certo? Eu poderia adotar por convenção ao contrário? Poderia, só que eu estaria levando em consideração o ponto B, né? Que foi o que eu estava fazendo antes. Eu estava considerando o ponto B.
Considerando o ponto O, que é nosso objetivo mesmo, a gente tem que considerar como aqui sendo negativo, né, porque ele vai empurrar para baixo, esse ponto O, e a minha reação sendo positiva porque ela está empurrando para cima, certo? Então o que acontece? A minha reação vai ser mais 400 em Z, no eixo Z. Já que, calculando o meu momento, eu tenho o que? Eu tenho que o meu momento em x, certo? A gente mais uma vez é igual a zero. E aí nós temos mais 400 vezes 0,9. Por quê? Porque aquele cabo que a gente acabou de calcular, ele está a 0,9 metros de distância do eixo x. E ele produz uma reação, deixa eu explicar aqui, ele produz uma reação, né? Ele produz uma reação aqui no meu ponto, certo? Ele produz uma reação negativa, né? Produz uma reação negativa. Minha reação, ela é para baixo, correto? Se a minha reação é para baixo, em Z, ou seja, ela é negativa realmente, isso vai gerar um binário, certo? E esse binário vai fazer esse eixo aqui, ó, girar no sentido anti-horário. Então, por isso é positivo, né? E a gente multiplica pela distância que essa reação está. Apesar de que a gente não vai considerar nesse caso o ponto 1, a gente vai considerar o ponto específico da reação, certo? Porque ali era a reação do ponto O, né? O ponto O em Z. Só que essa reação aqui, para esse cálculo aqui, a gente vai considerar não o ponto exatamente da reação, mas o ponto onde está o ponto de fixação do cabo, da força, né? A fonte de força. Então, por isso é 400 vezes 0,9, que é a distância que essa força aqui está do eixo X. Depois disso nós temos menos 2. Isso aqui ó, representa o cabo, os dois cabos. 300, que é a força que ele aplica, cosseno, que é o ângulo, né? Cosseno de 45, que é o ângulo que ele está do eixo X, vezes 4,2, que é a distância que os cabos estão do chão, né? Do eixo X. 2 porque são dois cabos e menos por quê? Porque os dois cabos, como eles exercem uma força... Deixa eu explicar novamente aqui. Os cabos exercem uma força... Aqui, ó, ele exerce uma força que faz girar nesse sentido aqui, ó. Ele exerce uma força assim, né, para cá, nesse sentido aqui. E a reação para lá. Mas o sentido de rotação, ele vai fazer isso aqui, vai girar nesse sentido. Então, no eixo X, ele vai girar no sentido horário. No sentido horário, tem que ser negativo. Então, por isso fica negativo. Calculando, a gente encontra esse valor aqui, ó, 1422 Nm. Em Y, é o mesmo procedimento, só que a gente não considera esse 400, porque esse 400 não oferece nenhuma... Ele está a 0 grau, né, de Y, então ele não produz momento nenhum, né? Ele não produz momento nenhum. Ele só produz momento no eixo X, certo? Em Z e em Y ele não produz momento nenhum, então por isso a gente não considera ele. O momento em Y vai ser o que? Vai ser mais, né, 300 seno de 45. Por que seno? Porque aqui a gente está considerando a distância dele para o eixo X. Então, por isso seno. 4,2, que é a distância que eles estão do eixo X, do eixo Y, né? 4,2. Agora, a única diferença entre um e outro aqui, ó, é o sinal. Por quê? Porque enquanto né? Enquanto um puxa esse poste para lá, o outro puxa para cá. Então, ele vai fazer o quê? Vai fazer com que esse eixo aqui, esse eixo Y, esse de cá, ó, esse cabo aqui vai fazer com que ele gire no sentido anti-horário, certo? Ele vai fazer com que gire no sentido anti-horário, analisando com o eixo Y, né? Analisando o eixo Y. Se você olhar de frente aqui, ó, ele vai fazer ele girar anti-horário, então positivo, e o de lá vai girar para lá, né? No sentido horário, então por isso negativo. Então, um anula o outro, não sobra nada, fica zero. Então não produz momento nenhum, porque um anula o outro. Em Z, ele também vai dar zero, um vai anular o outro da mesma forma, certo? Aqui, ó, como vocês podem ver. Por quê? Perceba que é a mesma coisa, seno de 45, mesmo procedimento.
300 também e tal. A distância muda, né? 0,3, porque a distância que eles estão do eixo Z é de 0,3. E o sinal muda mais uma vez pelo mesmo motivo, né? Aqui, ó, pelo mesmo motivo, que é o quê? Aqui, ó, como você pode ver, ó, 0,3 de distância, certo? Aqui. E ele gira, ele faz o seguinte, esse daqui, ó, ele faz girar o eixo Z para cá, certo? Se você olhar de cima, você vai entender que esse daqui, ele vai fazer isso aqui, ó, mais ou menos. Deixa eu desenhar aqui do lado. Ele vai fazer isso aqui, ó, certo? Então ele vai fazer o quê? Vai fazer, é como se tivesse uma força puxando para cá, ó. Então ele vai fazer, enquanto a outra puxa para cá, certo? Então esse vai fazer ele girar para cá, ou seja, sentido horário, positivo, ou negativo, perdão. E esse aqui girar no sentido anti-horário, ou seja, positivo. Entendeu? Então um anula o outro mais uma vez. Então por isso, ficar um positivo e um negativo, nós anulamos um outro e dá zero. Porque um anulando o outro se mantém equilíbrio e dá zero. Então basicamente é isso aí. Então nós temos um momento em X, que é 1422 Newton metro. Em Y, zero, nenhum momento. Em Z, zero, nenhum momento. E as reações, em X é zero, não existe reação em X. Em Y existe uma reação de menos aqui, ela está aqui em cima, ó, menos 424,3 newtons. E em Z existe uma reação positiva, né? Uma reação para cima, certo? Que é essa aqui, ó. Essa aqui, né? Essa aqui, que é de 400